Olá, eu vou contar a vocês um dos contos mais famosos de Stephen King, O Bicho-Papão. Então se acomode bem onde quer que você esteja e seja muito bem-vindos ao Contos na Escuridão. Sim, e o que aconteceu então? Billy deu de ombros. Nós o sepultamos. Ele lançou um olhar mórbido para as próprias mãos que tinha jogado terra sobre 3 caixões pequeninos. Houve um inquérito? É claro. Os olhos de Billings reluziram com um brilho sardônico. Um caipira idiota com um estetoscópio e uma maleta preta cheias de balas Junior Mints e um diploma de uma faculdade provinciana. Morte no berço, foi o que ele disse. Já ouviu uma besteira maior do que essa? O garoto tinha 3 anos de idade. A morte no berço ela é bem mais comum durante o primeiro ano. Harper disse cuidadosamente. Mas esse diagnóstico já apareceu em atestados de óbitos de crianças de até 5 anos de idade, em falta de um melhor. Uma ova, Billings disse, com violência. Harper reacendeu o cachimbo. Transferimos Shear para o antigo quarto de Danny, um mês depois do funeral. Rita lutou contra isso com unhas e dentes, mas dei a última palavra. É claro que isso doeu. Jesus, eu adorava ter a garota conosco. Mas você não pode ser super protetor. Estraga as crianças desse jeito. Quando eu era garoto, minha mãe costumava me levar à praia e gritar até ficar rouca. Não vá para tão longe. Não vá para aquele lado. Há uma corrente ali. Só faz 1 hora que você comeu. Ai, não dá no pé. Até mesmo para que tomasse cuidado com tubarões. Meu Deus do céu. Sabe o que aconteceu? Agora nem consigo chegar perto da água. É verdade. Sinto cólicas se me aproximar de uma praia. Rita me fez levar a ela e as crianças uma vez no Solving Rock, quando Danny ainda estava vivo. Passei muito mal, sei disso. O senhor entende. Nós não podemos superproteger as crianças. E você também não pode ficar mimando assim mesmo. Shear foi dormir na mesma caminha de Danny, mas mandamos o colchão antigo para o lixo. Não queria que a minha garota pegasse germes. Então 1 ano se passou, e era certa noite quando estava colocando Shear no berço. Ela começou a gritar e a chorar: bicho-papão, pai, bicho-papão, bicho-papão. Isso me causou um sobressalto, era igualzinho ao Danny. Eu comecei a me lembrar da porta do armário com uma fresta aberta quando nos encontramos. Quis levá-la para passar a noite no nosso quarto. E levou? Não. Billings olhou para as próprias mãos no rosto distraído. Como eu podia admitir para Rita que eu estava errado? Tinha que ser forte. Ela era sempre tão covarde. Veja com que a facilidade foi para a cama comigo quando não éramos casados. Harper disse. Por outro lado, veja com que a facilidade você foi para a cama com ela. Billings, que mudava a posição de mãos, congelou com um gesto no alto e virou devagar a cabeça para fitar Harper. O senhor está querendo bancar o engraçadinho? Certamente que não, disse Harper. Então deixe-me contar as coisas do meu jeito. Billings respondeu asperamente. Vim aqui para tirar isso do peito, para contar minha história. Não vou falar sobre minha vida sexual, se é o que o senhor espera. Rita e eu tínhamos uma vida sexual bastante normal, sem nenhuma daquelas coisas sujas. Sei que algumas pessoas gostam de falar disso, mas eu não sou uma delas. Tudo bem, Harper disse. Tudo bem. Billings repetiu com uma arrogância nervosa. Parecia ter perdido o fio da meada. E os seus olhos passeavam inquietos pela porta do armário, que estava firmemente fechada. Gostaria que eu a abrisse? Não, Billings disse rapidamente. Deu um sorrisinho nervoso. Para que eu haveria de querer olhar para as suas galochas? O bicho-papão pegou uma garota também, ele disse. O bicho-papão pegou a garota também. Coçou a testa como se estivesse vasculhando a memória. 1 mês depois. Mas algo aconteceu antes disso. Eu ouvi um barulho lá certa noite. Então ela gritou. Abri a porta bem depressa. A luz do corredor estava acesa e ela estava sentada no berço chorando. E algo se moveu.
nas sombras, junto ao armário, algo deslizou. A porta do armário estava aberta. Um pouco, só uma fresta. Billings passou a língua pelos lábios. Shears estava gritando sobre o bicho-papão e alguma outra coisa que parecia garra. Só que ela disse gala. O senhor sabe, as crianças têm pequenos problemas com o som do R. Rita correu lá para cima e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que ela havia ficado com medo das sombras dos galhos se movendo no teto. Gala? Harper disse. É. Gala? Malo? Talvez ela estivesse tentando dizer armário. Talvez, Billings disse. Talvez fosse isso, mas eu não acho. Acho que era garras. Seus olhos voltavam a buscar a porta do armário. Garras, garras compridas. Sua voz tinha se reduzido a um sussurro. Você olhou para dentro do armário? Olhei. As mãos de Billings estavam unidas com força sobre o peito, com força o suficiente para revelar uma lua branca nos nós dos seus dedos. Havia alguma coisa lá dentro? Você viu... Eu não vi nada! Billings gritou, de repente. Ele soltou as palavras como se uma rolha negra tivesse sido puxada do fundo de sua alma. Quando ela morreu, eu a encontrei, entende? E ela estava preta, toda preta. Tinha engolido a própria língua e estava tão preta quanto o ator pintado de negro em uma comédia e olha fixamente para mim. Seus olhos se pareciam com os que a gente vê em animais empalados, brilhantes e medonhos como mármore, e me diziam: ele me pegou, pai. Você me deixou me pegar. Você me matou. Você o ajudou a me matar. Suas palavras foram morrendo. Uma única lágrima, muito grande e silenciosa, correu pelo lado da sua face. Foi uma convulsão cerebral, entende? Ele prosseguiu. Isso acontece com as crianças às vezes. Um sinal errado mandado pelo cérebro. Fizeram uma autópsia no Hartford Receiving e disseram que ela engoliu a própria língua devido à convulsão. E tive que ir para casa sozinho porque mantiveram Rita sedada. Ela estava fora de si. Tive que voltar para aquela casa sozinho. E eu sei que uma criança não tem convulsões porque o cérebro simplesmente pifou. Você pode assustar uma criança até que ela tenha convulsões. E tive que voltar para casa onde a coisa estava. Ele sussurrou. Eu dormi no sofá com as luzes acesas. Aconteceu alguma coisa. Tive um sonho, Billings disse. Estava num quarto escuro e havia algo que eu não conseguia ver direito no armário. Fazia um barulho úmido. Lembrou-me uma revista em quadrinhos que eu já havia lido quando era criança, Contos da Cripta. O senhor se lembra disso? Jesus, tinha um sujeito chamado Graham English. Ele conseguia desenhar as coisas mais horrorosas deste mundo e algumas do outro. Seja como for, nessa história a mulher afogava o marido, entende? Prendia blocos de cimento nos pés dele e o jogava no poço. Só que ele voltava. Estava todo podre e verde escuro, e os peixes haviam comido seus olhos e as algas haviam em seu cabelo. Ele voltava e a matava. E quando acordei no meio da noite, achei que aquela criatura estava debruçada sobre mim, com garras compridas. O Dr. Harper olhou para o relógio digital sobre a escrivaninha. Lester Billings estava falando já fazia quase meia hora. E então ele disse: quando sua mulher voltou para casa, qual foi a atitude dela para com você? Ela ainda me amava, Billings disse com orgulho. Ainda queria fazer o que eu mandasse. Esse é o lugar da mulher, certo? Esse movimento feminista só produz gente doente. A coisa mais importante da vida de uma pessoa é que ela conheça o seu lugar. Seu devido lugar? É isso. Billings estalou os dedos. É exatamente isso. E uma mulher deve seguir o marido. Ela ficou meio abatida, por assim dizer, durante os primeiros 4 ou 5 meses depois do que houve. Se arrastava pela casa, não cantava, não via TV, não ria. Eu sabia que ela ia superar isso. Quando eles são assim, tão pequenos, você não se sente tão apegado.
Depois de um tempo, tem que abrir uma gaveta da cômoda e ver um retrato para conseguir se lembrar de como exatamente eles eram. Ela queria outro bebê. Ele acrescentou sombrio. Eu disse que era uma má ideia. Não para sempre, mas por algum tempo. Disse-lhe que era um período para que nós pudéssemos superar as coisas e recomeçar a desfrutar da companhia um do outro. Nunca tínhamos tido a chance de fazer isso antes. Se a gente queria ir no cinema, tinha que sair à cata de uma babysitter. Não dava para ir à cidade. Não dava para ir à cidade ver os Madds, ao menos que a família dela ficasse com as crianças, porque a minha mãe não queria saber de nós. Dani nasceu cedo demais após o nosso casamento, entende? Ela dizia que Rita não passava de uma vagabunda, uma rameirazinha qualquer. Rameira é como minha mãe sempre a chamou. Não é uma figura? Uma vez me fez sentar e ouvir as doenças que a gente pode contrair se estiver com uma prostituta. Como com o seu pênis fica com uma feridinha de nada certo dia e no dia seguinte está caindo de podre. Ela nem sequer foi no casamento. Billings tamborilou com os dedos no peito. O ginecologista da Rita convenceu a usar um tal de DIU, dispositivo intrauterino infalível, o médico disse. É só enfiar lá no lugar da mulher e pronto. Se houver alguma coisa lá dentro, o ovo não consegue ser fertilizado. A pessoa nem sabe que coisa está lá. Ele sorriu para o teto com uma doçura sombria. A pessoa nem sabe se a coisa está lá ou não. E no ano seguinte, ela está grávida de novo. Infalível, sim senhor. Nenhum método anticoncepcional é perfeito, Harper disse. A pílula só é 98%. O DIU pode ser eliminado pelas cólicas, fluxo menstrual forte e, em casos excepcionais, pela evacuação. Ou você pode tirá-lo. É possível. Então, o que aconteceu em seguida? Lá estava tricotando roupinhas, cantando no chuveiro e comendo picles feito louca, sentando-se no meu colo e dizendo coisas sobre devia ter sido a vontade de Deus. O cacete! Então, o bebê nasceu no final do ano após a morte de Cher. Correto, um menino. Ela o chamou de Andrew Lester Billings. Eu não queria nada com o bebê, pelo menos no começo. Meu lema era, ela ferrou com tudo, então agora que se cuide. Sei como isso soa, mas o senhor precisa se lembrar de que eu havia passado por um bocado de coisas. Era o único entre as crianças que se parecia comigo para começo de conversa. Dani se parecia com a mãe e Cher não se parecia com ninguém, exceto com a minha avó Anne. Mas Andy era a minha cara, cuspida e escarrada. Comecei a ficar brincando com ele no cercadinho quando chegava em casa do trabalho. Ele só agarrava o meu dedo e sorria e fazia gugu. 9 semanas de vida e o garoto estava sorrindo para o pai, acredita nisso? Então, certa noite, lá estou eu voltando de uma farmácia com um mobile para pendurar no berço do garoto. As crianças não ligam para presentes até que tenham idade suficiente para dizer obrigado. E é o que eu sempre digo. Mas lá estava eu, comprando essas bobagens para que ele, de repente, me dando conta de que o amava mais do que tudo. Nessa época tinha um outro emprego, bastante bom, vendendo brocas de perfuração para Cluted & Sons. Eu estava me saindo muito bem, e quando o Andy estava com 1 ano, nós nos mudamos para Waterbury. Aquele lugar tinha muitas lembranças ruins e armários demais. O ano seguinte foi o melhor para nós. Eu daria todos os dedos da minha mão direita para tê-los de volta. A guerra do Vietnã ainda não tinha acabado. E os hippies ainda estavam por aí, sem roupas, e os negros estavam falando um bocado de barulho, mas nada disso nos dizia respeito. Estávamos numa rua tranquila com os vizinhos agradáveis. Éramos felizes. Ele resumiu simplesmente. Perguntei uma vez a Rita se ela não estava preocupada. O senhor sabe, o azar sempre vem em números de 3 e tudo isso. Ela disse que não para nós.
Disse que Andy era especial, disse que Deus havia desenhado um círculo ao redor dele. Billings então fitou o teto com um olhar mórbido. O ano passado não foi tão bom. Alguma coisa na casa mudou. Comecei a deixar minhas botas no corredor, porque não gostava mais de abrir a porta do armário. Eu ficava pensando, muito bem, e se aquela coisa estiver ali dentro? Toda encolhida e pronta para saltar no momento em que eu abrir a maldita daquela porta. E comecei a achar que ouvia barulhos úmidos, como se algo preto e verde molhado estivesse se mexendo discretamente. Rita me perguntou se eu estava trabalhando demais e comecei a responder com grosseria, como nos velhos tempos. Odiava ter que deixá-los sozinhos para trabalhar, mas era bom sair. Que Deus me perdoe, era bom sair. Comecei a pensar. Compreende que a coisa havia perdido o nosso rastro por algum tempo quando nos mudamos. Teve que nos caçar, movendo-se furtivamente pelas ruas da noite e talvez se arrastado pela rede do esgoto, buscando o nosso cheiro. Custou-lhe 1 ano, mas não se encontrou. Estava de volta. Queria a Andy e a mim também. Comecei a achar que talvez se você pensar numa determinada coisa por muito tempo o suficiente e acreditar nela, ela se torna real. Talvez todos os monstros de que tínhamos medo quando éramos crianças, como Frankenstein e o lobisomem, a múmia, talvez eles fossem reais. Reais o suficiente para matar crianças que teoricamente caíram em poços ou se afogaram em lagos, ou simplesmente nunca foram encontradas. Talvez. Você está evitando alguma coisa, Sr. Billings? Billings ficou em silêncio por um longo tempo. O relógio digital marcou 2 minutos. Então disse abruptamente: Andy morreu em fevereiro. Rita não estava lá. Tinha percebido um telefonema de seu pai. Sua mãe tinha sofrido um acidente de carro depois do ano novo e não tinham esperança de que sobrevivessem. Ela tomou um ônibus naquela noite. Sua mãe não morreu, mas ficou em um estado crítico por um longo tempo. 2 meses. Eu contratei uma mulher muito boa que cuidava de Andy durante o dia. À noite ficávamos em casa e as portas do armário ficavam se abrindo. Billings passou a língua pelos lábios. O garoto estava dormindo no quarto comigo. Isso também era engraçado. Rita uma vez me perguntou, quando ele estava com 2 anos, se eu queria passá-lo para o outro quarto. Spock ou um outro desses charlatães dizem que é ruim para a criança dormir com os pais, entende? Teoricamente, isso lhe causa traumas com relação ao sexo e tudo mais. Mas nós nunca fazíamos a menos que o garoto estivesse dormindo. E eu não queria passá-lo para o outro quarto. Estava com medo. Depois de Danny e Cher. Mas acabou passando, não foi? Perguntou o Dr. Harper. Foi. Billings disse. Ele sorriu, um sorriso amarelo, doentio. Acabei passando. Silêncio novamente. Billings lutava contra ele. Tive que fazer isso. Ele exclamou por fim. Tive que fazer. Estava tudo bem quando Rita estava lá, mas depois que ela se foi, a coisa começou a ficar mais audaciosa. Ele rolou os olhos em direção a Harper e mostrou os dentes num sorriso desatinado. O senhor não vai acreditar. Sei o que está pensando, mas o maluco para o seu arquivo, sei disso. Mas o senhor não estava lá. Seu bisbilhoteiro, metido a besta. Certa noite, todas as portas da casa se escancararam de repente. Certa manhã eu me levantei e encontrei um rastro de lama e sujeira pelo corredor entre o armário do casaco e as portas da frente. Será que ele estava saindo? Entrando? Eu não sei, Jesus Cristo. Simplesmente eu não sei. Discos arranhados, cobertos de limo, espelhos quebrados e os barulhos. Ele passou a mão pelo cabelo. Você acordava às 3 da manhã e olhava para a escuridão. E a princípio eu pensava, é só o relógio. Mas podia ouvir alguma coisa se movendo lá dentro discretamente. Mas não discretamente demais, porque queria que você ouvisse. Um som escorregadio e úmido como alguma coisa no ralo da cozinha.
Um estalo como gás arrastando-se de leve sobre o corrimão da escada. E você fechava os olhos, sabendo que ouvir aquilo era ruim, mas que se visse. E o tempo todo você ficava com medo de que os sons se interrompessem durante algum tempo e que em seguida fosse ouvir uma risada bem diante do seu rosto e sentir um bafo de repolho podre no seu rosto e depois mãos na sua garganta. Billings estava pálido e tremendo. Então eu transferi para o quarto. Sabia que a coisa estava atrás dele, entende? Porque ele era mais fraco. E foi o que aconteceu. Naquela mesma primeira noite, ele gritou no meio da madrugada e finalmente, quando eu me sentia com culhões o suficiente para entrar, ele estava de pé na cama gritando: "O bicho papão, papai, o bicho papão. Quero ir com o bicho papão, papai." A voz de Billings assumiu um timbre agudo, alto, como se de uma criança. Seus olhos pareciam ocupar seu rosto todo. Era quase como se ele afundasse no divã. Mas eu não consegui. O timbre irregular e infantil continuou. E eu não consegui. E 1 hora mais tarde ouvi um grito medonho como um gorgolejar. Eu soube o quanto amava, porque corri lá dentro. Nem mesmo cheguei a acender a luz. Corri! Ah, meu Jesus Cristo! A coisa o havia apanhado. Sacudia o garoto como um cachorro sacode um pedaço de pano, e eu pude ver algo com ombros horrivelmente caídos e uma cabeça de espantalho. Eu pude sentir um cheiro semelhante ao de um rato morto numa garrafa de refrigerante, e eu ouvi. Ele se interrompeu. Então a sua voz retornou ao timbre adulto. Ouvi quando o som do pescoço de Andy se partiu. A voz de Billings era fria e inexpressiva. Fez um som como de um gelo quebrando quando você está patinando num lago no interior no inverno. E então, o que aconteceu? Eu corri. Billings disse com a mesma voz fria e inexpressiva. Fui para uma dessas lanchonetes que ficam abertas 24 horas. Um bom exemplo de total covardia, não é mesmo? Corri para uma lanchonete 24 horas e tomei 6 xícaras de café. Depois fui para casa. Já amanhecia. Chamei a polícia antes mesmo de subir ao andar de cima. Ele estava deitado no chão, olhando para mim, me acusando. Uma quantidade bem pequena de sangue havia escorrido em seu ouvido. Na verdade, apenas uma gota. E a porta do armário estava aberta, mas só com uma fresta. A voz parou. Harper olhou para o relógio digital. 50 minutos haviam se passado. "Marque uma sessão com a enfermeira", ele disse. "Na verdade, marque várias, terça e quinta." "Só vim para contar minha história", Billings disse. "Para desabafar. Menti para a polícia, entende? Disse a eles que o garoto devia ter tentado sair do berço durante a noite e eles se engoliram. Claro que sim, porque isso parecia acidental, como os outros. Mas Rita sabia. Rita finalmente sabia." Ele cobriu os olhos com o braço direito e começou a chorar. "Sr. Billings, há muita coisa a conversar." O Dr. Harper disse após uma pausa. "Acredito que podemos remover parte da culpa que você está carregando." "Não acredita que é o que eu quero?" Billings exclamou, tirando o braço da frente dos olhos. Estavam vermelhos, inchados, machucados. "Ainda não." "Terças e quintas?" Harper disse a voz baixa. Depois de um longo silêncio, Billings balbuciou. "Maldito nariz, você está certo. Está certo. Marque um horário com a enfermeira, Sr. Billings. E tenha um ótimo dia."
Billings deu um sorriso sem graça e saiu rapidamente do consultório sem olhar para trás. O balcão da enfermaria estava vazio. Um bilhete sobre a mesa dizia: "Volto em 1 minuto." Billings se virou e voltou ao consultório. "Doutor, sua enfermeira..." A sala estava vazia, mas a porta do armário estava aberta. Só uma fresta. A voz do armário disse: "Tão bom." As palavras pareciam saídas de uma boca cheia de algas podres. Billings ficou imobilizado no lugar enquanto a porta do armário se abriu. Ele sentiu um ligeiro calor na virilha enquanto urinava nas calças. "Tão bom", disse o bicho-papão ao sair, arrastando os pés. Ainda segurava a máscara do Dr. Harper em uma das mãos apodrecidas, com suas enormes garras. Este foi um conto de Stephen King, O Bicho-Papão. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Eu sou o Yuri Scott e este foi o Contos na Escuridão.